Olá, tudo bem? Vamos para a nossa aula de história. Hoje nós vamos falar no capítulo 1, sabe, sobre o século XIX. Vamos falar sobre o contexto europeu do século XIX. Então vamos aprender sobre esse conteúdo importante. Vem comigo, galera! É importante destacar que a forma como nós pensamos o mundo hoje na questão política, ela foi extremamente influenciado pelo século XIX. Foi nesse tempo que formaram as nações contemporâneas, assim como as principais ideias políticas. Com a queda de Napoleão Bonaparte, os países se reorganizaram e começaram a se estruturar politicamente. Foi nesse período que ideias como liberalismo, nacionalismo, restauração e socialismo acabaram se fundamentando. Com a estrutura dessas ideias, houve os conflitos, as divisões, gerando uma revolução na Europa. Em 1814, Napoleão Bonaparte foi derrotado pela Rússia. Com isso, a Inglaterra, a Prússia, a Áustria e a Rússia se reorganizaram, estabelecendo o cenário político na Europa. Essa reorganização tinha como objetivo impedir o expansionismo napoleônico, assim também como a difusão das ideias do iluminismo, que estavam muito fortes na Europa. Com isso, tinha-se como proposta retornar ao mundo antes do desenvolvimento das vitórias de Napoleão. Eles tinham como objetivo restaurar as monarquias, coisa que aconteceu em especial na França. A política europeia conservadora, antiliberal, antirrevolucionária tinha como destaque três princípios básicos. Primeiro, restauração. Era necessário trazer de volta as monarquias que haviam sido destruídas pela influência da Revolução Francesa e por causa de Napoleão Bonaparte. Segundo, foi determinado que se retomasse as fronteiras da Europa, coisa que havia sido destruída, derrubada, a partir do ano de 1789. Tem período esse da conhecida Revolução Francesa. E o terceiro seria o equilíbrio. Era necessário fortalecer as nações militarmente de uma forma equilibrada para que não houvesse nenhuma dominação por parte de uma nação. Na Europa, no início do século XIX, as ideias iluministas e que depois foram propagadas por Napoleão Bonaparte agradaram os interesses dos burgueses. Afinal, eles defendiam que o Estado não pudesse interferir em nada na vida das pessoas e que o modelo econômico empregado pelo absolutismo, né, fosse refutado, fosse trocado por um sistema mais livre econômico. Sendo assim, as ideias liberais avançaram na Europa, sendo que muitos dos monarcas perderam o seu domínio. As revoluções de 1830 se expandiram por toda a Europa. A Bélgica se tornou independente da Holanda. Essas revoluções se manifestaram como descontentamento da classe popular. No ano de 1848, vamos ter a Primavera dos Povos, que é uma outra onda de revoluções que vai ter início em Paris e vai se expandir em Berlim, Budapeste, Roma e também vai chegar a Viena.
A década de 1830 e de 1840 foi marcado por um grande avanço tecnológico, grande avanço na área industrial. Temos destaque para os países da Inglaterra, Holanda, Bélgica e também os Estados Unidos e França, sendo que é claro que Estados Unidos não faz parte da Europa. A concorrência entre as nações fizeram com que aumentasse a produtividade e, para isso, era necessário baixar os preços. Para se manter, era necessário recorrer aos banqueiros que financiavam as produções. Nesse caso, nós vamos ter aqui o surgimento de um monopólio que é desenvolvido a partir das grandes indústrias. Na segunda metade do século XIX, vai haver uma crise de superprodução diante de uma desvalorização do trabalhador que vai ser oprimido por políticas de baixo salário. Eles próprios não vão ter condições de comprar as mercadorias que eles vão produzir. Sendo assim, vai haver uma superprodução e uma pequena demanda de pessoas com condições de comprar. Diante dessa crise no meio dos trabalhadores, no qual eles terão salários baixos e condições injustas, vai surgir os movimentos que vão defender os trabalhadores. Em especial, nós começamos com o movimento do socialismo utópico. Esse socialismo utópico desenvolvia ideias que pensavam numa sociedade, numa comunidade, no qual havia a partilha dos ganhos e que as pessoas tivessem condições iguais. O socialismo utópico criticava o liberalismo econômico, porque para eles isso proporcionava a injustiça, no qual algumas pessoas tinham condições maiores do que outras e por isso gerava a desigualdade social. Entre os pensadores do século XIX, vai se destacar Karl Marx e seu amigo Engels, no qual eles vão, na mesma linha do pensamento socialista, eles vão desenvolver o socialismo científico, que nós conhecemos como marxismo, que seria uma proposta de imposição dos trabalhadores para que eles provocassem uma revolução e assim fizesse a justiça pelas suas próprias mãos. Diferente do socialismo utópico, que ficava mais no campo das ideias, Marx defendia a necessidade de agir, se necessário, pegar em armas. Ele vai escrever uma obra que vai ser um manual para as revoluções que foram incentivadas por Marx, que seria o Manifesto Comunista. Vale destacar que, apesar de propor essa revolução, a revolução do proletariado, no qual os trabalhadores assumissem o poder, essa revolução nunca ocorreu na história. O anarquismo foi um outro movimento intelectual que também surgiu com força na Europa. Na mesma linha radical, o anarquismo defendia a não existência do governo e nem do Estado impondo suas leis sobre a vida do cidadão. Segundo os anarquistas, a ideia é de uma sociedade no qual as pessoas tenham a liberdade total, sem uma hierarquia dentro da sociedade. O nome anarquismo hoje se tornou extremamente pejorativo, como algo voltado para o caos, para a bagunça, a desordem. No final do século XIX, já existia muitos povos subjugados por outros. Nesse caso, pelo fato de alguns povos ser dominados, surge um movimento nacionalista, no qual defende a soberania da sua nação.
Até o século XIX, a Península Itálica era formada por vários estados independentes, muito similar com a Grécia Antiga, da época das polis. Pelo interesse da burguesia de aumentar seus lucros, houve um movimento de unificação dos povos, dos estados, melhor dizendo. Assim como na Itália, a Alemanha também desenvolveu um movimento de unificação dos estados com a Revolução de 1848. Apesar dessa iniciativa ter surgido dos povos que faziam parte dos estados alemães, essa movimentação ela foi orquestrada pelos burgueses e pelos aristocratas.